Resumo do capítulo 1. Definição e conceito. Definir é sempre delimitar, e ainda que a definição seja elástica, ela aprisiona o pensamento em contornos que não abarcam toda a sua amplitude. Por isso, a psicologia transpessoal propõe uma visão que ultrapassa os limites da doutrina psicológica clássica e incorpora a totalidade do ser em sua estrutura física, psíquica e transcendental, de modo a contemplar a jornada humana com mais fidelidade às experiências profundas da consciência. Assim, ao revisitar a história do pensamento sobre a alma e a mente, observamos que as bases éticas e filosóficas ancestrais no Ocidente dialogaram com as tradições do Oriente, enquanto se formavam no tempo as correntes psicológicas clássicas, que, em continuidade, cederam espaço à quarta força como campo integrador das dimensões espirituais do viver. Nos primórdios, a ciência da alma nasceu da pergunta sobre a natureza dual do ser, compreendido como viajante entre o mundo das ideias e a experiência corporal, e essa matriz gerou uma ética otimista que pedia equilíbrio entre mente e corpo, conduta saudável e solidariedade com os semelhantes, reconhecendo que a vida não começa nem termina na matéria. Portanto, o ser procede de uma realidade metafísica e a ela retorna com o fruto de suas escolhas, carregando aprendizagens que moldam novos renascimentos e refinam o caráter, razão pela qual a Terra é entendida como escola de lapidação do germe divino, que dorme em cada criatura, e que desperta sob o estímulo do dever, do trabalho e do amor. Ao mesmo tempo, correntes atomistas tentaram reduzir o humano ao jogo do acaso entre partículas e movimentos, enquanto outras correntes buscaram um ponto de equilíbrio entre corpo e consciência. Porém, a visão meramente material não deu conta dos significados profundos que se expressam no sofrimento, na esperança e na superação, que são sinais de uma interioridade que não se explica por mecanismos cegos. Nesse cenário, o pensamento do Oriente sustentou que o ser é herdeiro de Deus e portador de recursos extraordinários a serem despertados, e a cultura ocidental, ao se aproximar dessa hipótese, começou a perceber que a causalidade do existir exige intelecção espiritual, que não se encerra no cérebro, mas emerge da mente como princípio organizador da experiência. Como eixo de convergência, o Evangelho de Jesus ofereceu uma ponte filosófica e psicológica entre as duas civilizações, afirmando o valor da vida interior e fecundando o reencarnacionismo com a força do amor, porque somente o amor integra as partes da pessoa em direção à plenitude e dissolve as culpas que paralisam o caminho. Jesus é apresentado como terapeuta por excelência, não apenas como sábio ou psicólogo, pois alcançou as camadas profundas da personalidade, removeu o peso da culpa, reordenou afetos, reergueu a vontade e reacendeu a esperança naqueles que se sentiam cativos de si mesmos, mostrando que a catarse verdadeira conduz à recomposição íntima e ao novo começo. Desse modo, suas terapias de atualidade duradoura estruturam a personalidade para a aquisição da consciência. E o enunciado ético que nos orienta a não fazer ao outro o que não desejamos para nós atua como chave de segurança para a identidade pessoal, a convivência fraterna e a cooperação social, sem conflito e sem culpa, porque nasce da empatia lúcida. Em continuidade, a proposta do autoaperfeiçoamento pela superação das paixões que desagregam antecipa o futuro no presente e transforma o reino dos céus em estado real de consciência clara, em que a lucidez governa a afetividade e a responsabilidade alarga a liberdade, libertando a mente dos automatismos que a mantinham cativa do passado. Entretanto, a história do cristianismo terrestre sofreu a influência de traumas e conflitos transportados por consciências adoecidas,
resultando em posturas repressivas que castraram expressões legítimas da vida e geraram um arquétipo de culpa coletiva, com medos e culpas que se repetiram e deformaram a mensagem libertadora. Essa deformação encontrou terreno em necessidades psicológicas de fuga, através de mitos e modelos rígidos, que, tomados como absolutos, favoreceram alienações, mas o avanço das ciências e o retorno da investigação espiritual abriram caminho para uma leitura mais ampla do humano, agora sob a luz da psicologia que reconhece a transcendência como dado de experiência. Graças ao advento da psicologia espírita com Allan Kardec, foi possível restituir ao ser humano a consciência de sua dignidade espiritual, de seus valores latentes e de sua responsabilidade por desenvolvê-los por meio de esforço persistente, trabalho paciente e educação do sentimento, integrando conhecimento e amor em uma ética de progresso íntimo. A quarta força amplia horizontes e convida a criatura a integrar-se a seu Criador e à consciência cósmica, afirmando que a mente precede e organiza a experiência cerebral, e que a integração Oriente-Ocidente dá à psicologia um alcance capaz de ler a vida como processo de vir a ser da consciência, onde cada etapa prepara a seguinte. No coração desse paradigma, a tríade espírito-perispírito-matéria descreve camadas interdependentes do existir, em que a energia sutil da vida influencia a organização biológica e a expressão psicológica, e em que as práticas de cuidado podem produzir efeitos observáveis na saúde integral, quando orientadas por propósito, fé esclarecida e disciplina amorosa. Em vista disso, a terapia transpessoal acolhe recursos que ampliam a percepção de si e do sentido, desde a meditação e a respiração consciente, até exercícios de atenção e de domínio mental, sempre subordinados à ética do bem, ao serviço ao próximo e à construção de vínculos significativos que reorganizam o mundo interno. Parapsiquismo. Estados ampliados de consciência. Regressão terapêutica. Meditação. Respiração. Oração. Magnetização da água. Bioenergia. Exercícios corporais. Controle mental. Esses recursos, quando conduzidos com critério, estudo e caridade, favorecem a reorganização da afetividade e o fortalecimento da vontade, e podem testemunhar efeitos que a consciência percebe como cura moral e pacificação progressiva. Assim, a consciência é compreendida como vir a ser, movimento de expansão que substitui o automatismo pelo discernimento, em que a mente assume a primazia sobre o cérebro no governo dos atos e escolhas, e o destino do ser se apresenta como plenitude possível pela educação perseverante do pensar e do sentir. Desse modo, o sofrimento deixa de ser punição sem sentido e passa a ser convocação para crescer, corrigir rumos e transformar tendências, porque a escola terrestre oferece as experiências necessárias à maturação do caráter e à descoberta da alegria que nasce do dever bem cumprido e do amor que se doa. Em continuidade, a integração entre ciência e espiritualidade permite que a pessoa leia seus conflitos não como condenação, mas como oportunidade de aprendizagem, e reconheça que culpa se dissolve em responsabilidade amadurecida, enquanto o perdão liberta a energia que antes estava fixada no passado. Quando a consciência aprofunda a relação com o bem e a verdade, a personalidade se alinha a um eixo interior mais alto, a lucidez aumenta, a compaixão se expande, e as decisões passam a expressar o projeto mais nobre do ser, que é servir, criar o belo e aproximar-se do Criador em comunhão viva. Portanto, a psicologia transpessoal
como expressão da quarta força, descortina possibilidades ímpares de integração pessoal e de encontro com a consciência cósmica, demonstrando que a plenitude não é fantasia consoladora, mas meta real construída pelo esforço diário, pela disciplina da vontade e pelo cultivo de sentimentos elevados que orientam escolhas e hábitos. Por fim, no homem transpessoal, as glórias da vida ressoam como expansão dos dons que nele já existiam em germe, e vencidas as culpas e as dores por meio do esclarecimento e do amor, surge a alegria serena da liberdade interior, sinal de que a jornada rumo à plenitude está em andamento e que cada passo consciente aproxima o espírito de sua própria luz.